Agora que está gravando, vamos começar tudo de novo. Então, bom dia. Então, hoje, dia 14 de agosto, primeiro ano da pandemia, vamos iniciar a reunião do Grupo de Pesquisa Interarte. Nós vamos retomar a análise de imagem interdisciplinar, que dará suporte à análise de imagem que estamos fazendo, tanto dos livros, que daí nós fizemos uma adaptação, quanto para a questão da imagem, né, que vocês vão fazer baseado que a gente já organizou, né? Depois, qualquer coisa, a gente vê como que tá isso em relação a essas imagens. A ideia geral dessa proposta de análise, ela está naquele artigo que é leitura de imagens como possibilidade de aproximação entre arte e ciência. Então, ele está disponível ali, depois a gente vê também se está todo mundo naquela nossa, digamos, disciplina, que na verdade é a organização do grupo. Eu vi que tem que permitir, alguém já permitiu aqui. O artigo, ele faz parte da revista que eu organizei com o Marcos, que tem o título Imagem e Ensino Possíveis Diálogos. Então, essa revista é bem interessante porque ela traz alguns artigos de diferentes áreas de conhecimento. Então, tem lá uma geografia, né? Então, lá, na verdade, no material, eu acho que eu não deixei a revista inteira, mas é super fácil de localizar. E daí, o porquê que eu queria falar um pouquinho, algumas pessoas já ouviram falar isso, mas como hoje a gente tem pessoas novas, né, o pessoal do PIBIC que está entrando, por que que eu fiz essa proposta? Que, na verdade, eu trabalhava muito com o Panofsky, eu trabalhava sempre com ele. Só que na verdade, eu me inspirei na Lúcia Santaella, porque ela é uma pesquisadora de semiótica, e que escreve muito sobre a questão de leitura de imagens. O que ela escreve, né, ela começou lá estudando Peirce, da semiótica, com aquela coleção Primeiros Passos, que na verdade não são tão primeiros passos, assim, é um livro bem complexo, e ela trabalha agora escrevendo com pessoas de diferentes países, ela é uma pessoa, assim, maravilhosa, né, ela é da PUC, e daí cobraram para ela que ela deveria escrever uma questão de leitura de imagem de uma forma mais simples. E daí ela aceitou, né, esse desafio, que para ela é um desafio, porque ela é uma pesquisadora que trabalha, assim, pós-graduação, né, viaja para a Alemanha todo ano, agora não, né, com essa questão. Então, ela tem uma discussão muito ampla e está até saindo da semiótica, discutindo outras questões em relação à imagem, e pediram. Daí ela escreveu aquela coleção Como Eu Ensino, leitura de imagem, que é voltada para a educação básica. E lá ela fala, né, olha, eu vou tentar fazer essa leitura de imagens mais adaptada, ou seja, né, quando eu li aquilo, já faz um tempo, né, eu fiquei pensando, porque toda vez que eu ia trabalhar com Panofsky, eu tinha que ficar adaptando, ajustando para trabalhar com imagens da área de ciência, né? E os referenciais que eu via, quem trabalhava também, né? Sempre essa adaptação. Então, eu decidi esboçar, né? Então, eu esbocei um artigo em 2017, daí tem esse 2018, e agora a gente está trabalhando e provavelmente com esse material que a gente está construindo, que na verdade o grupo está construindo um material, né? Como vocês viram na semana passada. A gente vai melhorar essa proposta e contribuir ainda mais com essa questão da leitura de imagens. Eu vou apresentar aqui o PowerPoint. Eu acho que vou desaparecer um pouquinho, que fica mais fácil para eu apresentar o outro material. Então, vamos lá, se dá certo. Eu estava testando e não estava dando certo inicialmente. Daí eu mudei de navegador e funcionou. Vamos ver lá. Agora tá certo, Anderson? Apareceu? Apareceu, professora. Tá. Bom, quando eu estava preparando isso, eu estou com o meu computador novo, e daí, no meu PowerPoint, tem umas coisas diferentes, gente. Eu trouxe isso aqui só a título de ilustração, que eu achei isso muito fofo. Ele tem coisa 3D agora. Dá para vocês verem? Dá para ver, Anderson? Dá sim, professora, tá passando. Então, daí o PowerPoint meu tem isso. Eu falei, gente, eu tenho que mostrar para o grupo.
Tem nada a ver com o que a gente vai falar, tá? Ó, as borboletinhas, gente. Daí eu trouxe, tá? Desculpa, meu lado criança. Mas eu fiquei tão encantada com essas coisinhas que tem. Então, agora o meu PowerPoint tem umas coisas 3D. Tem da área da biologia, tem de matemática, tem um monte de coisa bacana. Depois, outra hora, eu preparo uma coisa para a gente falar sobre isso. Bom, então aqui retomando, né, a revista, né, que eu falei, que tem vários artigos relacionados à questão da leitura de imagem, e o artigo que eu e o Marcos fizemos está aí, tudo bem? Então, o título é Leitura de Imagem como Possibilidade de Aproximação entre Arte e Ciência, o ano 2018. Aqui o resumo, vou passar, nem vou falar nada. Então, daí lá eu faço aquela proposta que a gente tá discutindo, né, há um certo tempo, e o que acontece? Ali o primeiro passo, a análise da forma, já foi discutido, né? Então, o pessoal da nossa última reunião, da semana passada, da última reunião, né, trabalhou essa questão da análise da forma, utilizando DONES, utilizaram também Feiger para ajudar. Hoje eu vou falar um pouquinho do análise do conteúdo, porque, na verdade, a análise do conteúdo, a gente já, quando trabalhou com CTF, a gente adiantou isso aqui, tá? E o terceiro passo, análise das relações que envolvem a imagem, autor, contexto, leitor, que o Anderson e a Carla prepararam. Então, aqui, né, primeiro passo da forma, que o pessoal preparou material, sugeriram leituras, e o que que é isso, né? Toda aquela parte inicial da imagem que a gente trabalha muito em artes visuais e que as outras áreas não trabalham. E que eu achei, quando eu fui trabalhar com o pessoal da área de ciência, era a maior dificuldade na análise de imagem, né? Em termos de conteúdo, não, mas esse sim, tá? E daí, o segundo passo, análise de conteúdo. Então, aí, o que que seria esse análise de conteúdo? Esse referencial é de Panofsky, né? Então, o que que eu coloquei? Essa citação é minha mesmo, tá? É que é do outro artigo. Então, nesse momento, busca-se desvendar o conteúdo temático ou o significado da imagem. Então, essa fase requer um olhar mais apurado e alguns conhecimentos prévios. Aqui já é possível observar diferenças significativas entre diferentes leitores nas suas análises. Então, precisa esse olhar, ter conhecimento prévio, e essas diferenças significativas que eu coloquei é a questão de serem de áreas diferentes. Então, quando a gente, se eu, dou, se eu sou da área da física, eu vejo uma determinada imagem, eu consigo identificar algumas questões. Se eu sou da área da química, outras questões. Então, com a mesma imagem que a gente está visualizando. Como analisar o conteúdo de uma imagem? Então, aqui eu falei, né, que eu utilizei o Panofsky, porque ele diz uma coisa muito interessante. Ele fala de um olhar de historiador. Ele não fala, e ele trabalha só com análise de imagens da arte, né, que ele era um historiador de arte. Mas ele diz que não pode ser assim. Ele fala que tem que ter um olhar além, né? Ou seja, não é só de arte, não é só de ciência, então eu falo que é uma análise interdisciplinar, então um historiador do conhecimento, porque quando a gente vai trabalhar um pouquinho mais nessa questão de história, a gente vê separadinho, história disso, história daquilo, mas no fundo elas se conversam. Por exemplo, estilos artísticos, né? O que estava acontecendo em determinado momento, digamos assim, do modernismo. O modernismo a gente trabalha, estuda muito em arte, né? Aquele período. Mas o modernismo, ele teve as suas características em outras áreas de conhecimento, e não só em arte. E às vezes a gente fica tão focado com o nosso olhar só da nossa área que a gente não se dá conta dessa dimensão, tá? Então, nesse momento, é importante a gente ter uma visão mais ampla, de acordo com o Panofsky, que eu concordo, né, para a gente realizar essa pesquisa. Então, envolvendo questões
sociais, artísticas, religiosas, filosóficas, e uma das coisas que ele coloca como importante, a questão da gente ter acesso a documentos. Então, aquela questão de que você não consegue fazer uma análise de conteúdo da imagem apenas com a imagem, tá? Então, ele fala que é importante a gente investigar é, alguma coisa a mais, de preferência documentos, escritos, escritos de repente que o próprio autor sugeriu. Então, a imagem pela imagem que o Anderson e a Carla prepararam um material que vai falar um pouco disso, que é uma continuidade, né, dessa questão, é aquela coisa de uma imagem vale por mil palavras. Uma imagem, não, às vezes a imagem sozinha, ela pode ser mal interpretada. Depois a gente até usa o exemplo lá. O Cássio está aí na reunião? Daquela imagem do Cássio que ele apresentou. Bom, depois você me Eu lembra tô de aqui sim, perguntar. Pro. Então, aqui o Panofsky, eu vou colocar também esse livro lá, se alguém tiver interesse para ler um pouquinho mais, principalmente para nós somos da área de arte, né? Ele é muito importante. Então, ele tem esse livro, né? Significado das Artes Visuais, e ele fala assim, que o ponto em comum encontrado entre o cientista e o humanista é que uma pesquisa inicia-se com a observação, não no sentido, aqui é importante, não está bem pontuado aí, não é observação sem nada além da observação. A gente, claro que tem a questão de uma teoria, para a gente fazer essa observação, senão a gente não dá conta. Mas não uma teoria que nos amarre, né? Demais. Então, ele coloca essa questão da observação em termos de uma análise de imagem que é importante para todas as áreas. E a análise de uma obra de arte apresenta-se sobre duas formas, uma mais objetiva e uma mais subjetiva. Ele explica como pesquisa arqueológica e recriação estética. Depois que eu li isso, eu fiquei pensando que talvez a gente tenha que entrar um pouquinho lá na frente, depois de tudo, a gente vai discutir um pouquinho da estética também, tá bom? Mas quando vocês estiverem super já fazendo leituras sem medo de errar, tá bom? Então, e uma das coisas importantes que eu acho pontuar aqui, ele fala de dois termos que às vezes a gente vai utilizar e tem gente que nunca escutou falar disso, né? Então, ele fala de iconografia e iconologia. Então, iconografia, um ramo da história da arte que trata do tema ou mensagem das obras de arte, em oposição à sua forma. Então, vai além da forma, tá? Não que ele diz que não é importante, só que a gente trabalhar só a forma, estilo, a gente faz uma leitura pobre, aqui ele está criticando nós da área de arte, tá? Que às vezes a gente fica tão preso, como eu mostrei aquela imagem do Van Gogh, eu já mostrei, né? Daquela noite estrelada, que a gente ficava tão preocupada em falar forma, cor, até o estilo, tal, e a gente nunca se deu conta de pensar que aquela representação de noite estrelada eram as estrelas que o Van Gogh observou. Então tinha todo um conteúdo bem interessante lá. E a iconologia, uma iconografia que se torna interpretativa e, deste modo, converte-se em parte integrante do estudo da arte. Uma vez, em vez de ficar limitada ao papel do exame, ele coloca estatístico preliminar. Eu fico achando que talvez esse interpretação, a tradução acho que não está adequada. No livro está assim, tá? Eu deixei e eu vou dar uma estudada e ver como que ele escreveu, porque o Panofsky, ele era alemão, né? Então, o alemão é uma língua difícil, né? O Anderson tá aí, que não me deixa mentir. E eu fico pensando que tem algumas textos que a gente lê que elas não estão traduzidas adequadamente, como uma questão do Feyerabend lá, que eu acho que está inadequada. Então, aqui, o Panofsky, vocês vão poder, né, ler, quem tiver interesse, que é bem interessante. E daí eu sugiro, no caso, quando se trata, né, de uma obra de arte, que o que aconteceu? A gente fez essa análise, né, e vimos como que é difícil quando se trata de uma obra de arte. No caso, que o Gervânio fez,
no caso que o Cássio apresentou, o Cássio não apresentou do livro, mas ele apresentou aquela imagem. Então, o Panofsky, ele fala desses 3 temas que a gente deve observar quando a gente está fazendo essa parte da análise. O tema primário, natural, os motivos artísticos, o tema secundário, convencional, histórias, alegorias, e o significado intrínseco ao conteúdo, que são alguns valores simbólicos que apresenta, tá? Então, vou explicar de forma simplesinha aí, mas isso aí tem tudo no artigo, tá? Então, esse primeiro tema, primário natural, ele explica que tem que ser analisado de 2 formas, factual e expressional. Factual no sentido, assim, dos fatos, aquilo que se observa, tá? Então, o que a gente está vendo, sem muita interpretação. Daí, o que acontece? Esse primeiro tema primário natural, ele se liga muito àquela primeira análise. Então, naquela primeira etapa, vocês viram cores, formas, né, todas aquelas questões. Então, a partir daquilo, você vê esse tema primário. Então, o que realmente tem? Então, você conseguindo identificar tudo aquilo, você consegue ver esse tema primário. Em alguns momentos, você está fazendo a primeira parte e você já está indo para esse momento aqui. É normal, tá? É normal isso, porque você já está discutindo inicialmente ali. Então, você está vendo as formas que tem pessoas, o que tem ali, se tem uma mulher, depois você vai, o que expressa? Ah, é um corpo humano, são pessoas conversando. Ah, então é comum às vezes se misturar. Daí depois a gente vai para essa segunda, o nível 2, né? Convencional, histórias ou alegorias. Então, é realizado também a partir do nível 1, você identificou bem, agora você vai relacionar isso. Então, por exemplo, e eu vou mostrar um exemplo ali do Kandinsky, também para complicar a cabeça de vocês. Vocês viram lá aquela minha obra da Virgem lá, ou outra que tem Maria, né? Então, vocês viram cor, tudo, até o estilo vocês conseguiram identificar. Daí é uma mulher, só que ela tem um manto azul, ela tá com as mãos postas. Ah, então ela é representação de Maria, da Virgem Maria, que é uma representação que aparece muito na igreja, na religião, né, católica. Ah, quando é um tipo de representação assim, é fácil. Mas e quando é mais complexa? Ah, agora vamos lá. Então, essa eu vou deixar vocês pensarem um pouquinho. Então, é do Kandinsky, chama Composição 5, foi de 1911. Então, essa aqui eu gostaria que vocês falarem um pouquinho, pensando na primeira análise, a partir do que vocês, como que vocês descreveriam essa imagem. Pode escrever ali no chat o que vocês estão observando sobre ela. De cores, formas, a primeira etapa, e vamos tentar um pouquinho da segunda etapa. Complica o meio de campo, né? O que será? Que a gente consegue ver uma coisa que é uma obra aí? Quem é de arte aí, que estilo é esse aí? Que nos dificulta ver ó, a questão do tema? Será que tem um tema específico aí? Estão escrevendo, Anderson? Tô, professora, tá escrevendo. O que estão escrevendo aí? Que eu não consigo ler. Linhas curvas, cores de tons terrosos, azuis, vermelho. A Larissa escreveu. Quem é da arte sabe até o estilo, né? Alguém escreveu? Que falando de Kandinsky, já meio que nós já sabemos o que é. E aqui, quando eu vou pensar nesses temas do nível 1, do nível 2, a gente consegue saber ou não tem? Vocês acham que ele não quis representar nada? Aí, o que vocês acham? A gente está falando da forma. Tem um conteúdo aí?
Kandinsky representou algo. Vocês conseguem ver alguma coisa aí? Por exemplo, eu falei de um exemplo, a Virgem Maria, tal, tem, né? A gente consegue ver que tem pessoas ou que tem animais ou símbolos. E esse aqui, será que ele só fez uma pintura fluida? Tô brincando. Ou vocês acham que tem alguma coisa? Vocês acham que tem um conteúdo ou não? Aí colocou, professora, aqui abstrato, linhas expressivas, dá para ver um galo, homem e uma casa. E a Ruth coloca que é abstrato. Vocês estão conseguindo ver um homem, uma casa? Meu Deus! Um galo, Quem que viu isso? a Thaís. Hã? A Thaís. Thaís, que olho bom, hein? Então, o que acontece? Aqui eu digo, Panofsky tem razão. Ele diz o quê? Que a obra, pela obra, às vezes a gente não consegue fazer a análise, gente. Então, é normal isso. É, a Thaís tem um olhar, mas assim, ela conseguiu ver umas definições. Mas a obra abstrata, ela possibilita essa questão de várias interpretações. E os artistas gostam. Mas, na verdade, se eu for ler o que o Kandinsky, então, o Kandinsky é bom porque ele tem muita coisa escrita, né? Outros artistas talvez não tenham. Mas ele tem um tema aí, que a gente, daí depois, talvez quando eu fale, a gente consiga identificar. Então, ele diz que escolheu o tema ressurreição para essa composição. É a ressurreição. O artista criou a sua obra com base nesse tema, a ressurreição, né, só que ele não fala, será que é de Cristo? Talvez por isso que ela tenha visto esse galo aí, já na... Então, tem realmente um tema, mas onde que eu vou ver isso? Quando eu vou ler o que o artista falou sobre essa imagem aí, tá? Então, é aquela questão de precisar de alguns documentos, algumas coisas, para eu conseguir, né, identificar. Que é diferente. Vê se vocês conseguem ver mais alguma coisa agora que eu falei que é ressurreição. Eu consigo ver alguma coisa aqui mesmo. Alguém Mais, viu mais alguma coisa? Não. mais pessoas, colocou a Thaís. Agora eu consegui ver pessoas. Uhum. Nuvens, a Rosana colocou. Então, aí é a grande questão da diferença entre o abstrato e esse aqui. Então, aqui é uma. O Rubens fez a ressurreição de Cristo. Se eu pedir aqui, é muito mais fácil e tranquilo a gente trabalhar com essa questão de análise de conteúdo. Então, para quem diz que é super fácil fazer, na verdade, a arte abstrata é muito mais complexa. É, e difícil da gente conseguir identificar. E é lógico que o autor, ele propositalmente, ele trabalha com essa questão de propiciar várias, né, interpretações. Bom, e daí, dentro ainda dessa questão do tema e conteúdo, vamos para o terceiro nível, né, que ele fala, é o significado intrínseco, reporte seu conteúdo, que está ligado também ao nível anterior, mas ele vai além. Então, discute a questão de período, classe social, crença religiosa, filosófica. Então, vamos para essa imagem aqui. Se eu fosse fazer aquela primeira parte, né, inicial, cores, tudo, tranquilo, que agora vocês já estão craques, né? Daí entraríamos aqui no conteúdo. Então, que vocês diriam, né, em termos de conteúdo, primeiro e segundo nível ali, antes da gente ir para interpretação? Lembrando que aqui, apesar de estar mais evidente, então, que é um homem, né, que está
nu, com tipo um manto branco, tem alguma, a cabeça dele sai uma luz. A gente poderia fazer toda uma interpretação, mas é, dependendo do meu contexto, né? Se eu fosse pedir para um africano fazer essa análise de imagens, ele ia contar, falar tudo isso, mas ele de repente não ia, ou um indígena que não foi catequizado, ele não ia ter a dimensão que talvez faça parte, é uma passagem bíblica, né? Sabem qual é essa aí? E daí, talvez, para eu ter um entendimento melhor, eu tenho que ler aquela passagem. Porque só que conste, né? Que às vezes a gente está tão acostumado com a iconografia cristã que a gente não se dá conta que ela é uma criação, assim, e muito posterior à escrita da Bíblia, né? Ela, na verdade, e principalmente na Idade Média, no Renascimento, foi que se construiu essas imagens que a gente acaba adotando e vendo e tendo como se realmente fosse daquele jeito. Um exemplo bem clássico é o próprio Jesus. Esse ainda está mais ou menos, né? Que o Rubens já é um outro estilo. Mas, de forma geral, a gente vê a representação daquele Jesus loiro, de olho azul. Da onde que ele era Jesus? Biblicamente, tá? Não vamos entrar em religião aqui, gente, não vamos brigar. Mas, assim, se eu ler na Bíblia, como pensando como uma fonte de leitura lá, é, ele é de uma determinada região, ele era judeu. Será que ele era loiro de olho azul, como ele é representado? Né? Alguém comentou alguma coisa dessa imagem? Então, ó, Sim. a questão própria religiosa. Então, de repente, depende da minha religião, eu faço uma interpretação aqui ou não. Eu não consigo entender todos os elementos que compõem essa imagem, né? E essa ainda não tem tantos signos assim, mas é, pelo estilo, ó, quem que é a figura principal, onde que ela tá, e aqui a questão que o pessoal do grupo passado falou muito, né? A questão das cores, a iluminação, olha como dá todo um efeito, o equilíbrio, né? Onde a gente olha quando vê essa imagem, tá? Então ela é muito rica nesse aspecto. Tudo bem? E daí, eu vou pedir para a gente tentar fazer rapidinho para terminar e para o Anderson uma análise dessa obra aqui, O Ancião dos Dias, do William Blake, tá? Então, vamos para a primeira parte, análise lá da forma. O que que vocês diriam em relação à forma? Né? Cor, linha, tudo que vocês viram lá maravilhosamente bem com o grupo da última reunião. Podem ir escrevendo ali. Dessa forma. Doutor, o Cássio colocou assim: a primeira coisa que reparo nessa obra é que essa abertura de dedos é impossível. Bem observado. Então, se é impossível, talvez tenha até uma representação. Possível é impossível, né? Vamos colocando ali e, e vamos para a segunda. E análise de conteúdo, o que vocês diriam? Aqui a gente pode até misturar os temas, tá? O tema é o nível 1, nível 2, nível 3. Lembrando que esses níveis, o que o Panofsky coloca, que vocês podem ler com calma, não é que vocês têm que fazer representação, mas para vocês entenderem como que a gente pode aprofundar a leitura de imagem. Tem gente que só consegue ficar, às vezes, no primeiro nível, no segundo, agora tem gente que vai para o terceiro nível, que ele trabalha, o Panofsky trabalha com a questão da semiótica, né? Então, é, o nosso olhar primeiro, de repente, vê algumas coisas, de repente, depois você olha novamente, você vê mais alguma coisa. Ou se você lê a respeito daquilo, você vê mais informações ainda. Então, é importante a gente fazer isso. Segundo nível, conseguir conteúdo. O que que seria isso?
que escreveram aí, Anderson? Agora a Jéssica colocou tons escuros, linhas curvas. Podem ir anotando aí. Eu trouxe essa imagem porque eu pedi uma leitura de imagens para a turma que fez análise de imagem comigo, e é uma das que eu trouxe aqui de exemplo. Até vou falar o nome da menina depois, que eu trouxe a análise dela para vocês terem uma ideia. Pronto, já estão na segunda? Tem alguma coisa aí diferente, Anderson? A Larissa colocou a forma triangular, as curvas das nuvens, o círculo do sol, a figura humanoide religiosa. Isso. A Milene. Já está na segunda, né? No tema, né? Tá. Sim. A Milene colocou: o homem apresenta uma expressão forte, brava. Cássio, pelo que eu sei, essa obra, muito provavelmente sobre a criação, com um ancião segurando uma espécie de compasso com o qual ele dimensionou o universo. Isso. Muito bom. A escreve novamente: vejo um homem, nuvens e sol, e a Thaís, um ser elevado no centro, forte. Então, eu trouxe para vocês fazerem um teste aí, né? Porque o que acontece aquela primeira etapa a gente dá conta de fazer com as informações visuais que a gente tem aí, tá? Agora, aqui nessa segunda etapa já não, a gente precisa ter umas outras informações. Então, eu vou ler, eu trouxe aqui, mas eu acho legal vocês, eu trouxe aqui, mas eu vou, acho que ler, porque daí vocês ficam olhando a imagem, pensando em relação ao que nossa, esqueci o nome dela, peraí, deixa eu ver, a Emily. A Emily, eu trouxe a Emily porque ela fez mestrado com a gente lá no PPG-100, agora ela faz doutorado na UEM, a Emily é da matemática, tá? Então, a Emily fez essa análise só nessa etapa, né, tema primário, secundário e significado intrínseco de Panofsky. Então, o que ela colocou no primeiro? A imagem mostra um homem branco, sem roupas, de cabelos longos e barba, no centro de um sol amarelado que se encontra no meio de um céu negro, com algumas nuvens pretas com bordas avermelhadas por causa do sol que está em sua volta. O homem está no centro do sol. Apresenta ser um deus. Ele está abaixado com o braço esticado para baixo com o sol com um compasso na mão. Observando a imagem, é possível verificar linhas representadas a partir dos raios do sol, bem como no contorno das nuvens, do homem, no círculo do sol e no compasso. Ainda vale destacar nessa primeira observação que o cabelo do homem está em movimento, que representa que há vento no momento ou algo dessa natureza. Daí ela colocou como tema secundário, convencional, essa obra é representada por uma figura masculina no centro do universo com compasso na mão. O compasso é chamado de bússola nessa obra, onde Urizen, um deus da mitologia, é considerado como arquiteto do universo, que fixa uma bússola na face da Terra. Aqui ela já pegou uma referência para explicar, né, essa questão. E daí, na última parte dessa análise de conteúdo, ela coloca que a obra Ancião dos Dias, do William Blake, que foi um poeta, tipógrafo e pintor. Suas pinturas eram consideradas uma arte fantástica. Ele viveu na Inglaterra no período histórico do Iluminismo. Olha que interessante, daí a gente fala a questão do Iluminismo e Revolução Industrial. Grande parte de suas obras representam um universo mitológico. Nessa obra, o personagem colocado nela é Urizen, representa o senso comum e as leis. Urizen é um deus de sua imaginação, onde o mesmo está em uma atmosfera sombria e tempestuosa. Ainda há uma descrição que essa imagem foi elaborada por Blake após ter uma visão sobre ela. Ele viu um ser medindo o alto do universo. Então, o William Blake, ele é conhecido por, ele tinha algumas visões e ele representava essas visões que ele tinha.
tá? Deixa eu ver se ela fala mais alguma coisinha aqui. Então, tá. Ele viu um ser medindo o alto. Logo, essa imagem não deixa de representar um ser mitológico no centro do universo, medindo ou criando algo. Ela não observou isso que você viu, Cássio. Mas olha como a análise dela ficou bem interessante e bem completa. E ela, ó, tem as referências que ela utilizou para conseguir fazer essa análise aqui. Tudo bem? Bom, então assim, eu trouxe para vocês verem, ter uma ideia de um exercício. Então, que agora, essa segunda fase que a gente trabalha de análise de conteúdo, ela necessita de uma pesquisa. Você não fica só na obra. E para nossa sorte, né? Aqui eu estou falando, eu especifiquei na obra de arte que realmente é análise mais complexa. Mas quando a gente for falar em relação à análise dos livros que a gente está trabalhando, que bom que a gente já teve muitas dicas, né, muitas coisas em relação ao CTS. Então, o nosso foco vai ser essa discussão CTS, mas é lógico que a gente vai precisar ter uma compreensão maior, né, desse conteúdo. E lembrando também, mas aí agora aqui o Anderson vai falar, que foi uma das questões que a gente discutiu. Quando a gente traz uma imagem de uma obra ou uma fotografia para o livro didático, nós temos o autor, né, dessa imagem e a gente tem o autor do livro. Então, existe essa questão entre o contexto, a representação, tudo aquilo que o autor quis dizer com a questão do autor da imagem, com a questão do